agradecendo a Deus, a Jesus, Senhor, gratidão por essa manhã de sábado, gratidão por estarmos juntos novamente para estudar a doutrina espírita através dessas obras do André Luiz, que muitas informações de mudança nos chamam para as mudanças. Nesta manhã nós possamos ter um aproveitamento pleno desses ensinamentos, que eles possam realmente nos tocar para a mudança. Que Deus possa estar ao nosso lado, os bons espíritos possam nos intuir e que essas intuições possam ser recebidas por nós, que nós possamos possibilitar o acesso através da boa vontade, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. Que a sua paz, seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Bom dia, Cristiano. Seja bem-vindo. Bom dia, Dilon. Bom dia, filha. E benção, mamãe. Bom Deus dia, abençoe, Cristi. Cristi. Tá bom demais. Muito bem. Bom, na semana passada nós falamos sobre a epífise, aquela glândula que tem no centro da nossa cabeça, né? Então, do tamanho de um grão de arroz cozido, fica bem no centro. E que é o capítulo 2, né? A epífise, ela é conhecida no mundo médico como glândula pineal. Glândula pineal. E ela é responsável por várias funções na nossa vida, principalmente a questão cíclica, né, de regular o dia e a noite, questão da alimentação, regular os nossos órgãos, né, o funcionamento deles. E também a questão do controle dos impulsos sexuais, principalmente na infância, né? Ela inibe. Ela depois que a pessoa chega na adolescência, então ela libera, e aí então nós que vamos começar a controlar pela nossa vontade. Então ele nos chama atenção para essa questão mesmo da disciplina, né? Que nós somos muito disciplinados em várias áreas, né? E a sexualidade não é também fora disso, né? Então aos 14 anos, mais ou menos, ela começa a se manifestar e no homem reencarnado. Então ela reabre se a gente souber conviver com ela, esse novo mundo de, de sensações e expressões na esfera emocional, é um mundo muito bonito, maravilhoso, mas às vezes André Luiz diz, né? A criatura entrega a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, e daí reaparece os impulsos, os fortes impulsos. Então ela tem esse controle. E André Luiz, né, como ele tinha o conhecimento médico e da época dele, ele ficou impressionado, porque ele pensava que tudo se concentrava nas glândulas genitais. Até ele perguntou onde fica essa questão da glândula genital. E o Alexandre explicou que o funcionamento delas é mecânico. Quem controla é a glândula pineal através da nossa mente. Então ela é como um transmissor ali de impulsos, de sensações e de comando. Ela que comanda as demais órgãos nossos. Então essa foi a nossa conversa da semana passada, né? Que a gente falou bastante, né, dessa questão de glândula pineal, do controle dos nossos impulsos, né? E que ela regula também a questão do dia e da noite. Eles lembram muito a necessidade, né, que a gente tem de
respeitar os horários, né? Para as nosso dormir, nosso acordar, diz que isso faz bem para o próprio desenvolvimento. E hoje, então, nós vamos ver o capítulo 3, desenvolvimento mediúnico. Alguém quer fazer algum comentário sobre a glândula pineal ou já vamos para o capítulo 3? Não, não? Então vamos lá. Tá tudo explicadinho. Desenvolvimento mediúnico. O que é isso? Né? Mediunidade. Nós espíritas, pelo menos, achamos que sabemos sobre isso, né? Bastante. Tem muitas obras, muitos livros que falam sobre desenvolvimento mediúnico, sobre prática mediúnica. Tem o próprio livro dos médios, que é o nosso manual primeiro e mais completo da mediunidade que Kardec nos trouxe. Mas aqui na obra do André Luiz, dos Missionários da Luz, ele traz então essa visão espiritual. Ele está lá no plano espiritual, eu sempre gosto de repetir isso, e ele está tendo esse olhar de espírito, de desencarnado, coisa que a gente aqui, né, vê diferente, sente diferente, valoriza diferente as coisas. Daí a nossa dificuldade em se conectar com o plano espiritual, porque nós estamos assim muito ligados a matérias, nós valorizamos muito a questão material. E a gente vê muitas vezes a espiritualidade como uma coisa assim muito abstrata, muito distante, né? A gente imagina o espírito às vezes como fumacinha, né? Como aquela coisa que a gente vê nas imagens dos filmes, que não tem muita consistência. E nas obras de André Luiz nós estamos aprendendo que lá existe matéria, que é tudo no universo é energia. E a nossa matéria é essa energia mais condensada. E a matéria no plano espiritual, que eles formam lá, é uma energia menos condensada. Então, eles estavam então nesse momento de excursões, o André Luiz tomando conhecimento do mundo espiritual, e o Alexandre então lembrou que à noite eles teriam algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. E ele, André Luiz, ficou muito interessado, que tudo ali era novidade para ele. Tudo era coisa. E ele era uma pessoa que gostava de pesquisar, de entender as coisas. Então ele compareceu no grupo e viu a grande movimentação que tinha lá na casa, né, a chegada das pessoas, os companheiros encarnados que estavam chegando, uma movimentação grande, né? E um número assim muito maior, muito considerável de trabalhadores no plano espiritual, muito serviço de natureza espiritual. Atividade no campo espiritual já estava acontecendo há mais tempo, né? Então, eles estavam já socorrendo, principalmente os desencarnados, aquelas pessoas que nós classificamos, né, entendemos como obsessores. Obsessores são aqueles espíritos que nos causam algum tipo de mal. Alguns de forma até intencional, para poder trazer prejuízo, eles têm eles acreditam que a gente tem algum débito com eles querem vingança, ou então causam mal porque simplesmente sente prazer no mal. Nós vemos isso aqui no plano físico também. Tem pessoas que fazem mal pelo mal, não é porque você não tem alguma coisa contra eu? Não, é porque eu gosto de fazer o mal mesmo. É assim, né? Tem algumas pessoas que são assim também. E no plano espiritual não é diferente, né? Alguns praticam o mal sem. Bom, então estava acontecendo socorro magnético por parte dos mentores, por parte dos trabalhadores ali no plano, para entidades sofredoras. Nós já vimos a descrição desses espíritos que chegam numa casa espírita no livro Os Mensageiros, né? Que são espíritos bastante sofridos, muitos deles em condições muito difíceis. E então ele fez um comentário que eles tinham mais êxito, mais assim,
produtividade no socorro aos desencarnados, né? São mais frutíferos, eles usam até o termo, né? Nossos esforços são mais frutíferos no campo dos desencarnados. E os encarnados, nós encarnados não demonstramos muito interesse nessa questão espiritual. O nosso interesse na questão espiritual é ocasional. Então, eles têm dificuldade em se comunicar, em até nos auxiliar, né, no nosso desenvolvimento. Então, ele lembra, né, até a fala do Alexandre é exatamente essa. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior, entre homens nesse sentido. Então nós estamos ainda nessa faixa ainda, né? Nós ainda estamos mais próximos da natureza animal. Atende lá, Helena. Atende lá. Então me traz lá, por favor. Há sempre um... E daí ele fala uma frase assim que é muito... A frase muito impactante. Há sempre um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Então nós estamos numa situação em que há muita teoria, né? Tem muitos livros, muitas aulas, muitas informações. Isso já naquela época. Imagine agora, como é que nós não estamos, né? Nós estamos muito mais informados, né? Temos muito mais teoria do que antes. E então ele lembra que há sempre um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Olha a distância entre a prática e a teoria no nosso campo, né? Como que nós estamos longe ainda das práticas, das boas práticas. Aí então, nesse instante, começaram então a entrar dos pessoas encarnadas, e André Luiz começou então a prestar atenção nas conversas dos encarnados. E então um senhor, né? Ele pegou três situações aqui. Um senhor de bigodes, né? E ele falava assim: não tenho vindo com assiduidade às experiências. Experiências é a prática mediúnica. Aliás, tô misturando as coisas. Esse é o comentário do rapaz, do homem de bigode, tá assim: veremos hoje se teremos boa sorte. Veremos hoje. Veremos hoje se teremos boa sorte. Ele estava se referindo à comunicação mediúnica. Ele era um médium, estava ali em trabalho de aprendizado, de desenvolvimento, e não estava tendo êxito. Os espíritos não estavam se comunicando por ele. Então, veremos hoje se teremos boa sorte. Aí o rapaz, né, que é um jovem, comunicou: não tenho vindo com assiduidade às experiências. Aí ele comentou: por que eu não tenho vindo? Porque vivo desanimado. Vivo desanimado. Há quanto tempo que aguardo com lápis na mão sem resultado algum? Então ele já estava desistindo já, né? Ele vinha pouco à casa espírita porque ele chegava lá e não recebia nenhum espírito. Esse senhor de bigodes também está na mesma situação, né? Acusando a sorte, né? É por causa da sorte, por isso que eu não tenho comunicação. E é pena, né? Disse o senhor de bigode lá, né? A dificuldade, né, desencoraja. Então a dificuldade nessas comunicações, elas desencorajam de fato. Parece que nada merecemos. Parece que nada merecemos. No setor de estímulo por parte dos benfeitores invisíveis. Aí essa é uma senhora que falava isso, né? Uma senhora já de boa idade, né? Ela estava reclamando que
Ela vinha ali no centro, ela estava se esforçando para chegar até aquela espírita e os espíritos não se comunicavam, né? Parece que eles não estavam valorizando muito o esforço dela, e essa era a reclamação dela. É, sobre essa parte da prática mediúnica, e o que vocês me dizem? Já presenciaram isso aí? Já ouviram? Já sentiram? Nós já comentamos isso também, né? Na casa espírita. Já vivemos esse panorama que André Luiz passa para nós aqui, não? O que vocês acham? Alguém quer comentar? Shirley, Cristiano, frequenta a casa espírita? Frequenta algum trabalho de mediúnico? Já viu algum trabalho de desenvolvimento mediúnico? Não, eu Não, né? nunca vi, não. Eu já frequentei trabalho de desenvolvimento de mediunidade Ah, quando era lá no Minasul, no seu Getúlio. sim. Mas, ultimamente, para assistir o trabalho, você tem que estar lá desenvolvendo, né? Aham. Só você não assiste. E Agora é lá mais acontecia difícil. essas questões assim, pessoal reclamando, não é Não, comunicação. não, até que não, até que não, até que não. Que Então, a gente ficava o tempo inteiro aguardando, muitos médicos tentando escrever, não saía nada, só rabisco, só rabisco, rabisco, rabisco. rabisco. Quando eu participava assiduamente da casa espírita tinha aqui perto, eu ia todo sábado. Aí eu ia para ajudar na sopa, né? Arrumar, dividir as verduras que a gente entregava para as famílias, né? E participava depois. No sábado era só trabalho, né? Aí eu participava na quarta-feira, que era o dia de trabalho mediúnico. Odilon, e assim, quando você está participando assíduo, você vai para a mesa, você aplica passe, você vê algumas coisas. Mas, assim, na minha época, eu, pelo menos não ouvi ninguém reclamar de não estar sentindo nada ou alguma coisa Tá assim. demorando para a Eu, comunicação acontecer. é, a minha vivência é que, assim, no início, quando eu comecei, eu queria, aquela ilusão, eu queria ver alguma coisa, eu queria perceber alguma coisa, sentir alguma coisa. Aí, quando passou aquele afã da curiosidade, que era só perceber o trabalho mesmo, para o outro, e estudar, aí era assim, ó, deixa, quando vier, vem, quando não vier, não vem, né? Que aí você para de ser curioso, né? Deixa as coisas só acontecerem. É uma boa prática, né? A gente esperar o momento certo, né? A espiritualidade sabe o que faz, como nós vamos ver logo adiante. Então eles. Tá bom. Obrigado, querida. Eu acho que o grande problema é a curiosidade, e é natural, né? Você querer ter, por exemplo, a habilidade de ver, ou de ouvir, ou de escrever, né? Eu tinha uma colega que ela escrevia, um senhor que via, ele inclusive faleceu. E eu, às vezes, quando eu estava lá, eu via algumas coisas, tipo assim, no dia da mesa, um dia aconteceu uma coisa tão interessante, Odilon. Ah, Na hora que a gente estava na mesa, eu vi flores caindo do teto, assim, ó, mas ah, muitas flores, sabe? Eram lilazes, bem delicadas. E eu lembro que cobria, assim, muito, muito mesmo o chão. Mas eu vejo, assim, algumas coisas, pouquinhas. e essa visão, ela é interessante. O Orlando, meu irmão, né? Ele estava descrevendo isso nós temos o estudo do Livro dos Espíritos na quinta-feira. E ele estava descrevendo que ele trabalha na prática mediúnica faz muitos, muitos anos mesmo, né? Ele dirige trabalho mediúnico. Que ele também, ele vê, ele fala bem assim, eu vejo, mas não vejo. Eu estou de olho fechado e as coisas estão acontecendo, que vem aquelas situações assim, né? E eu não sei explicar como é que é, né? Que acontece. Mas a descrição, né? De visão, assim, tanto dessa questão que você está descrevendo, né? De flores e tudo mais, quanto espíritos, né? Ele tem uma forma, assim, a clarividência, né? Nós estávamos até estudando no Livro dos Espíritos sobre a dupla vista,
Que a dupla vista é uma manifestação onde a gente se desdobra e vê o que está acontecendo, mas não há assim uma interação com os espíritos, né? Não há comunicação, não há mediunidade. É uma faculdade que nós temos anímica, quer dizer, é da própria pessoa. Então, ela vê o que está acontecendo, às vezes até alguns têm aquelas questões das profecias e tudo mais, mas tem aquelas visões, né, do que tá ocorrendo no plano espiritual. É uma forma de a gente se Eu, afastar. eu tenho uma característica assim, conosco aqui no nosso estudo não aconteceu ainda, mas eu participo, eu tenho um grupo de estudos, eu estou estudando apometria na segunda, na quinta tem uma reunião do grupo que chama Terceira Visão, a gente se reúne para vibração, né? Certo. E na sexta é uma reunião para mestria interior, né? E normalmente na segunda, na quinta e na sexta, no período da oração inicial, Odilon, às vezes eu vejo alguma coisa quando está na parte de meditação, que a gente faz uns 20 minutos. E aí Ah, eu vejo algo. Quando eu vejo, bem nítido, eu vou e desenho o que eu vi, sabe? ah, Ou então, e é assim, é imediato. Acabou a meditação, começa a palestra, eu já tenho um caderno com os lápis de cor do lado, e eu já vou e desenho. Então, dentro do mesmo da própria aula, eu já mostro o que foi que eu vi, sabe? E é um negócio que eu sei que não é meu, Odilon, porque os meus desenhos são muito detalhados. Eu gosto de detalhar bem. E aqueles desenhos são bem. Depois eu vou te mostrar. Eu sei que não é falando meu, nisso, não. falando em te mostrar, você está devendo mesmo. Lembra que você prometeu que ia compartilhar conosco alguns desenhos. Ah, é. Eu vou sair agora, que eu vou lá para o Ah, meu compromisso. Quando eu certo. retornar, eu vou mandar para vocês verem como que é. E vou mandar também os meus desenhos para você ver a diferença, tá? Ah, certo. Não, Então, manda então sim. eu vou me despedir agora e depois você me manda o link do resto do estudo, tá? Tá. Um abraço para todo mundo, bom fim de semana. Obrigado. A Shirley está Valeu. saindo. Pra você também. Bom, então vamos continuar o nosso estudo. Então a palestra continuou, né? Interessante, pitoresca, diz eles, né? Outros grupos chegaram também, grupo de experimentadores que chegavam. O, o diretor, então, com o de prática, proferiu a prece. Tinham 18 pessoas, 18 encarnados na expectativas nessa reunião. E eles estavam pretendendo ali então a comunicação mediúnica, né? Alguns queriam a psicografia e outros queriam a incorporação. Hoje nós usamos o termo psicofonia, né? Mas no livro está a palavra incorporação. E aqui ele falou bem assim, eles querem, né? Mas infelizmente todos confundem, ou aliás, quase todos confundem a questão psíquica, né, os poderes psíquicos, com as funções fisiológicas, mistura as coisas. Né? Nós estamos encarnados, então a gente mistura as coisas e não sabe que existe uma conexão, né, entre tudo. Nós temos a nossa vivência, ela é espiritual. Nós somos encarnados, nós estamos passando pela experiência no mundo físico, mas a nossa pátria, a nossa vivência é espiritual. Então, tudo que nós fazemos aqui no campo físico tem implicações no campo espiritual e também no campo espiritual, no campo das emoções, do sentimento, também influencia o físico. Então, há essa conexão, né? Então a gente às vezes confunde isso, né? E quer misturar e achando, não tem nada a ver, né? As práticas físicas não vai influenciar, né? A espiritualidade dá um jeito. Então a gente espera esse avanço sem fazer a parte importante do nosso compromisso para poder ter
essa conexão espiritual. E ela lembra aqui então que a alma requer, né, para edificação, né, desses talentos, requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Então, a disciplina é questão do cumprimento tanto com os compromissos na casa espírita, de horário, né, de pensamentos, dessa conexão, quanto fora dela, né? Nós vamos para um trabalho mediúnico, existe uma necessidade de minimamente a gente se preparar durante o dia ou durante os dias que antecedem para aquele trabalho, na questão tanto das práticas físicas quanto das questões emocionais, né? Então, essa é a disciplina que ele está lembrando aqui. Educação, né? O que é educação? Educação é o que nós estamos fazendo agora, por exemplo, também, né? De aprendizado, de instrução, de informação, e também a educação, ela está ligada à disciplina, aquela questão da gente criar bons hábitos na nossa vivência. E o esforço, né? A coisa não vem de graça. Qualquer conquista aqui no plano físico, a gente envia esforço. Eu quero aprender alguma coisa, digamos, a música, né? Eu quero praticar música. Tem que ficar. Uma pessoa que pratica violão, às vezes cria calo no dedo, né? Dói, né? Até ele desenvolver o aprendizado. A coisa não vem assim de forma gratuita. A gente precisa praticar, porque precisa treinar para ter segurança no que está fazendo. Então precisa perseverança também, quer dizer, não desistir. Então ali na conversa que nós vimos das 3 pessoas, elas não pareciam não ter muito essa perseverança, né? Elas estavam ali meio desanimado porque não tinha resultado, né? Tá? Então uma das qualidades, das características que pede é a perseverança. E ali parecia que ele estava assim, achando que não estava sendo valorizado o esforço que ele estava fazendo. Um deles dizia que não tinha muita assiduidade, porque já que eu vou lá e não consigo nada, então para que eu vou? Então vai lá de vez em quando, dá vontade, vai. Então, aqui então ele tá descrevendo, né, as razões por que não acontecia. Então, ele fala uma citação aqui interessante quando ele diz assim: mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. Fazendo uma referência bíblica, né? Língua de fogo, aquela questão lá das profecias, né? Nossos filhos, nossos velhos profetizarão. Então, é preciso então que na mediunidade a gente tenha esse amor, né, essa dedicação. Então aqui é preciso conservar o pavio do amor cristão e o azeite da boa vontade pura. Faz uma analogia com a referência bíblica. O amor e a vontade, para que a coisa dê certo. Sem essa preparação, essas comunicações, elas podem até acontecer, só que ela vai acontecer nos círculos da sombra, né? Nós vamos ser acompanhados nem sempre de boa companhia, né? Nós vamos ter alguns embaraços, né? Aí. Então, ele disse assim, as pessoas que não se dedicam, né, de forma plena, elas quase sempre se esbarram em situações de dor, né, de dolorosas aflições, porque ali mesmo, né, a pessoa que está ali, ela está caminhando para isso, né, começa a criar dentro de si aquela ansiedade, né, aquele desejo, aquela necessidade, e então a vibração dela caminha para um outro campo. E nesse outro campo também tem espíritos, só que os espíritos desse outro campo não são espíritos que vai trazer boa prática para ela, conforto, né? Daí então as doenças emocionais que a gente percebe no nosso dia a dia, de ansiedades,
de estresse, de depressão, né? Hoje a gente ouve muito falar, né? As pessoas procuram muito a casa espírita, os psicólogos estão sempre com consultórios, né, sendo buscados, psiquiatras, mais até os psiquiatras, né? Que as pessoas, o psicólogo, ele leva a pessoa a buscar essa cura dentro dela mesma, né? No trabalho de mudança, né? De mudança de visão, de entendimento e tudo mais. E então ela exige um esforço pessoal da pessoa. E às vezes a pessoa quer resposta rápida e vai no psiquiatra. Ah, me dá lá vou usar o termo que a gente ouve por aí, um sossega-leilão, pronto, já vou passar a dormir melhor, já vou estar mais tranquilo, né? Em vez de corrigir a parte emocional pelo caminho, né, da busca da paz, do equilíbrio, né, que seria uma cura permanente, né? Seria uma, uma cura, né? Permanente é uma redundância, seria uma cura e não paliativo. Então as pessoas às vezes procuram pelo caminho mais fácil, né? Hoje a gente vai nas casas, assim, a gente vê as pessoas com os armáriozinhos de socorros, né? Carregados de medicação e tudo mais, né? Porque quer que resolva através da questão química mesmo. E aí então eles ficam, todos nós, né, passamos pelas surpresas desagradáveis. Ele diz aqui perplexidades dolorosas, né? E, então fazem descobertas surpreendentes nesse campo, acabam nas ansiedades e dúvidas sem fins. Aí ele diz assim, ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então, não adianta a gente querer a coisa de graça, sem esforço. Isso é querer contrariar a lei que regula o nosso comportamento, o nosso procedimento. E essa lei diz que para a gente conquistar valores, nós precisamos ter aquelas questões que foram citadas: disciplina, educação, esforço, perseverança. Então nós precisamos de esforço próprio, vontade, nesse campo que a gente tem que estar trabalhando. Comentários? Dona Lalinha, nós estamos agora só a Dona Lalinha, Cristiano e eu, tá? A Shirley, ela já foi. O menino não veio hoje, né, o seu irmão? O Orlando, ontem ele justificou para mim à noite que ele estava muito compromissado hoje, né? Ele tem algumas tarefas lá na União Regional Espírita, que ele é dirigente. Graças a Deus, que ele E tem aí muita tava na tarefa. correria, disse que hoje. Aí eu falei, eu mando depois o vídeo para você, e depois você, na próxima, a gente sempre faz uma lembrança do anterior, Faz e um aí eu apanhado, vou né? querer que você comente como é que é a reunião espírita que você dirige, para a gente ter essa experiência, né? Compartilhar a experiência. É isso. Bom, continuando então. Então ele falou, vamos observar então a situação aqui, né? Quando ele fala em observar, é observar com aquele olhar de espírito desencarnado, que tem uma visão mais ampliada dos acontecimentos. Não é essa observação que a gente faz aqui superficial das coisas. Os espíritos, né? Ele olha de uma forma diferente. Aí ele postou-se ao lado do rapaz, aquele que estava com o lápis na mão, esperando a comunicação em silêncio. E o Alexandre, então, fez aquela prática de ampliar a percepção do André Luiz, com auxílio magnético. E ele, quando começou a olhar, e ele viu núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. Quer dizer, a energia que estava ali saindo do rapaz era bem pequenininha, né?
A epífise, principalmente, que é o órgão mesmo da mediunidade, ela se assemelhava à reduzida semente, algo luminosa, assim, uma luminosidade bem pequenininha. E daí ele falou, olha, repare o aparelho genital dele, aconselhou o instrutor, né? E ele então observou e ficou surpreso. As glândulas, elas emitiam assim uma fraquíssima luminosidade. E naquela no sistema genital ali dele, né? Sistema reprodutor. E ele percebeu assim corpúsculos, aluviões de corpúsculos negros, quer dizer, uma multidão de pequenos corpúsculos. Nós lembremos-nos, né, que o André Luiz, quando ele recebe essa, esse auxílio magnético, ele passa a ver o micro, né, o microscópio, e também pode sem perder a visão do que está acontecendo à sua volta. Então ele estava vendo ali uma visão microscópica de corpúsculos negros que estavam se movimentando, assim, agitados, né, como se estivesse numa batalha sob a bexiga urinária e vibravam assim ao longo do cordão espermático e formavam assim aquelas colônias tudo juntinhas, assim, compactas, nas vesículas seminárias, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutava contra as células sexuais, aniquilando. Então estava havendo ali uma batalha, uma guerra no, no campo magnético, energético ali, que a gente nem sempre percebe, né? Tem a sensação de que está acontecendo. Então aquelas feras, ele até utiliza esse termo, né? Feras microscópicas, elas falam vários termos aqui, ó, situavam no epidídimo, os termos técnicos lá da composição biológica nossa, que não é do meu domínio. Até eu pesquisei alguma coisa isso na internet, mas o mais importante é a gente ver o que acontece e que isso ocorre mesmo, né? Que isso existe. Que a nossa visão de encarnados está longe de perceber toda essa existência microscópica e orgânica no campo magnético, energético. A gente nem imagina que acontece isso. Então, André Luiz ele estava assim perplexo, ele estava de ver toda aquela movimentação, toda aquela batalha em que esses corpúsculos negros estavam eliminando. A gente for usar o termo que a gente usa aqui na Terra, era a batalha do bem contra o mal. Né? Então, os corpúsculos negros estavam eliminando aqueles embriões delicados da vida orgânica. Ele estava causando um aniquilamento das forças, das células sexuais, das células reprodutoras daquele rapaz. E então ele perguntava assim, o que significa, né, esses seres pequenininhos, esses seres escuros, que eles pareciam assim grudadinhos um no outro, imantados, né, uns aos outros, na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis, né? O André Luiz logo imaginou, porque estava ali na parte reprodutora, deve ser então a sífilis, que era comum, né, nessa época, né, essa enfermidade. Aí André Luiz falou não, aliás, Alexandre falou para o André, não é isso. Nós temos sob olhar, aí ele usou o termo aqui, né, de um micro-organismo, espiroqueta, né, que é um formato de um micro-organismo, né, formato alongado e tal, até eu pesquisei também isso aí. E espiroqueta de Schaut, é um nome estranho aqui que eu não consigo nem pronunciar. Então ele falou bem assim, ela
ela foge à análise material dos bacteriologistas humanos, né? Uma forma diferente, nova, que eles não conhecem. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Então, aquele desejo, aqueles prazeres inferiores que nós temos, ela provoca essa guerra interna. Que ele não está falando mal contra a sexualidade nem a prática sexual. Ele está falando dos exageros, né? Por isso que ele diz pela sede febril dos prazeres inferiores, né? Principalmente nessa fase da vida, né? Da adolescência, da juventude. Muitas vezes os hormônios, né, os impulsos sexuais estão muito exacerbados e as pessoas começam a ter as práticas sexuais de forma descontrolada. Então, por isso ele diz sede febril de prazeres inferiores. E ele diz que o dicionário médico aqui desconhece o nome desses micro-organismos que ele está se referindo. Então, como desconhece, não tem um nome próprio para ele, nós vamos então passar a chamar de larvas, simplesmente larvas, né? E que tem sido cultivado por este companheiro, não só pela incontinência do domínio das emoções próprias, através das experiências sexuais variadas. Então ele tinha uma vida sexual bastante agitada, né? Provavelmente práticas que fogem, né, à questão do equilíbrio, da disciplina, né? As orgias, provavelmente, né? Então, ou na prática mesmo, ou no campo mesmo da imaginação, né? Que também tem um efeito similar, né? Pessoa que vive nessa sintonia. E então ele fala assim, também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as preferências dele. Então a espiritualidade, né, se aproxima, as afinidades. Então aqueles mesmos espíritos que têm essa tendência a essas práticas estavam envolvendo ele com frequência, visitando ele com frequência. E aí ele usa um termo aqui bem interessante, ó, a maneira de imperceptíveis vampiros. O que é o vampiro? No conhecimento popular nosso, o que é o vampiro, né? O vampiro ele vem e suga o sangue, né? O que é o sangue? Sangue é a vida, a fonte da vida. O que é o vampiro no campo espiritual? É o sugador de energia vital. Aquela energia que nós criamos, que nós geramos, que é necessária para a nossa sobrevivência aqui na Terra, energia magnética animal, citada por Allan Kardec nas obras fundamentais. Então, o espírito vampirizador, como ele ainda está muito ligado à Terra, ele sente necessidade, ele sente desejo dessas energias. Nós vamos ver sobre o vampirismo num capítulo especial sobre isso, como é que eles agem. Aqui é só uma deixa para a gente entender um pouquinho. Então, eles sugam as energias nossa, né? Mas por que eles sugam? Porque nós permitimos através desses nossos pensamentos em desequilíbrio, né? Nós ficamos totalmente voltados para essa questão dos prazeres e daí então a gente é vítima, né? Eu não sei nem se é vítima, porque é uma troca, né? Então, não sei se existe vítima e verdugo aí. Na verdade, os dois sentem prazeres, tanto o espírito desencarnado quanto o encarnado nessa prática. E então há uma troca muito grande nessa aí. Imperceptíveis vampiro. Então tá. Então ele não pôde ainda. Então ele diz, ele até faz um adjetivo, né? Com o rapaz, ó, o pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida
E recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático exclusivo do exame da fé religiosa. Então é aqueles exageros nossos, né? Ou a gente tá na questão do dogma das religiões tradicionalistas, que proíbe, vê pecado em tudo e castigo e por aí vai, né? Então você tem que ser uma pessoa, alguns até conclamam a pessoa ao isolamento da sociedade para não se deixar levar pelo pecado, então aqueles exageros, ou aquele que se entrega totalmente às práticas da forma mais desequilibrada que ocorre, né? Então, tudo na vida, né, tem que haver equilíbrio, né? Os extremos nunca é bom. Então, aqui ele fala assim, sobre as lições do aspecto dogmático. Nem tanto um lado, nem tanto o outro. Nós já vimos muito na história mesmo, e ainda hoje existe, proibições, assim, a verdadeira absurdo, né? E a pessoa se pune e tudo mais, né? Nessa questão da prática sexual. E outros que não se ajusta a esse, libera geral e daí faz a prática da forma exagerada. Então aqui o que ele está dizendo assim, prudência, né? Prudência em matéria do sexo. Quer dizer, o sexo ele existe, ele faz parte da nossa vida, né? É uma necessidade até fisiológica, mas com equilíbrio, né? Com a temperança, né? Não exagero, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Tem pessoas que ficam sempre se punindo, né? Às vezes até não faz a prática, mas fica o tempo todo pensando nisso e sentindo culpa, sentindo que está no pecado, principalmente nas igrejas mais conservadoras, mais tradicionalistas. Então, ele diz assim, a pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se essa não existisse em si. Então, as pessoas que estão ali, muitas vezes, têm esse tipo de pensamento, né? Não, o que eu faço no campo físico não tem nada a ver com a questão que eu pratico aqui no centro espírita, né? Não influencia, né? São coisas diferentes, né? E são coisas à parte, separadas. Uma é a questão material e outra é a questão espiritual. E daí ele esquece que tudo é espírito. Nós somos espíritos encarnados. Nós somos espíritos passando por uma experiência física, que é transitória, que é passageira. A nossa verdadeira vida é lá na espiritualidade. Ela que existe realmente. Então, a questão espiritual, ela é uma manifestação divina, eterna, né? Energia eterna. Então ele diz assim, o erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam das influenciações espirituais. Então, separa uma coisa do outro. Por isso que nós até falamos, né, sobre a medicação e tudo mais, quando está enfermo, porque acredita, o meu corpo é que está enfermo. A alma não tem nada a ver com isso. Os pensamentos, hoje isso já está mudando bastante. Já tem muitos estudos, muitas pessoas em várias religiões, e principalmente no campo da ciência mesmo, ciência médica, que já considera a parte emocional como determinante das questões, das manifestações físicas, né? Então, ainda não admite, é claro, a influência espiritual, a influência de entidade espiritual, mas já caminha nessa questão do campo das emoções, entendendo, né, que a parte psicológica tem tudo a ver com o que acontece no plano físico e vice-versa, né? Não está separado, não está à parte, né, nessa questão. Então, o André Luiz
André Luiz estava estupefato, né? O pensamento dele, né? Novos mundos. Ele estava imaginando novas coisas ali, né? Percebendo novas situações que ele nem imaginava que existia. Então, coisas assim que ele não tinha analisado ainda, né? Na caso da patogenia geral, que ele não tinha. Então, era um capítulo totalmente diferente, né? De conhecimento dele. E aí o instrutor chamou a atenção dele para ele ver um cavalheiro maduro que tentava a psicografia. Observa este amigo, disse ele com autoridade. Não sente um odor característico, um cheiro estranho, um cheiro forte que vem dele? Aí ele olhou, realmente, né, tinha uma atmosfera, né, ao lado daquele rosto pálido, uma atmosfera nada agradável. E parecia que ele estava perto de um tonel de configuração caprichosa. E ali escapavam alguns vapores, muito leves, mas incessantes. E ele via assim, a dificuldade daquela pessoa que estava ali de manter o pensamento firme, de sustentar um pensamento, né? E daí ele não teve qualquer dúvida, percebeu que ele deveria usar alcoólicos em quantidade regular. Então era uma pessoa que estava ali exalando vapores alcoólicos. Provavelmente ele tinha usado o álcool antes da reunião, né? É provável que ele não estava ali sob efeito de álcool, né? Já tinha passado o efeito, mas ainda continuava no campo energético e mesmo físico, né, biológico, os vapores alcoólicos. E aí André Luiz sentiu vontade de também analisar a parte orgânica dele, né, com aquele cuidado maior que ele tinha visto também no rapaz que estava envolvido nas questões sexuais. E aí, então ele vai descrever o que acontece naquele campo ali, né? O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, cachaça, né? Estava todo ensopado. Essa substância ela invadia todos os caninhos do estômago, começando a fazer sentir nas paredes do esôfago, e manifestava a sua influência até o bolo fecal. O fígado dele estava enorme, quer dizer, estava inchado. E aí ele viu uma outra coisa, né? Lá vem de novo as nossas larvas, nossas amiguinhas. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia horta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Então ali as larvas estavam agindo também naquela pessoa, né? Vorazes, quer dizer, estavam devorando a energia vital dele, estava trabalhando em cima dele. Então todo o fígado dele estava alterado por aquele trabalho. Terrível engurgitamento, aquela questão, né, de ansiedade assim no estômago, arroto, a pessoa está com o estômago carregado, né? Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Então toda a estrutura, principalmente aquela estrutura na parte do sistema digestivo, né, estavam comprometida pela presença dos alcoólicos. Então ela dizia, os alcoólicos aniquilavam-no vagarosamente. Então estava ali havendo um trabalho de aniquilamento. E aí o Alexandre ainda disse, você está examinando as anormalidades menores, ainda não era o mais grave. Este companheiro, ele permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital.
todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Ele estava todo enrolado mesmo, né? Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Os órgãos, né, nosso, do físico, eles trabalham, né? Eles querem recuperar, querem restaurar, mas a gente não contribui, né? Então é inútil. Inutilmente trabalha para recuperação, para melhorar. A medula trabalha para melhorar a circulação. Esforça os centros genitais para ordenar as funções que cabe a eles. Porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Terrível sobre a própria cromatina, né? Então, os rins se esforçavam, né, para eliminar aquele elemento tóxico, nocivo, mas que era corrosivo para o próprio organismo, mas ele não conseguia, porque era muito, né? Então tinha muita dosagem de álcool naquele organismo, ele não conseguia trabalhar, não conseguia resolver. Essa é a situação do nosso amigo ali que estava tentando uma comunicação com o plano espiritual. O punk estava viciado, já não consegue fazer, né, aquela desintegração. O punk trabalha para dissolver, né, os alimentos, já não conseguia fazer a desintegração dos alimentos. E as larvas destruidoras exterminavam as células hepáticas. Então ele estava caminhando para uma enfermidade mais grave, né? Talvez uma cirrose, um câncer naquela área, um trem mais grave por conta dos exageros. Profundas alterações modificavam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo, e não fosse glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe talvez impossível a continuação na vida física. Olha como o suor, né, ele é importante para a regulação do nosso corpo. Se ele não tivesse aquela transpiração em excesso, né, que eliminava um pouco daquela toxicidade, ele já tinha desencarnado. E André então continuava admirado. O Alexandre estava indicando alguns pontos enfermiços, esclarecia aquilo com muita sabedoria, com muita simplicidade. Imagino, né, um médico fazendo a leitura desse capítulo, né, deve ter uma visão bem mais aprofundada do que desses acontecimentos que a gente está aqui tendo conhecimento. E tem, né, nós temos muitos médicos espíritas, né, a Associação Médica Espírita faz estudo dessas obras. Muito bem, eu acho que o nosso tempo está acabando. São 3 casos que ele vai citar, né? Uma que nós já passamos, que foi a questão da sexualidade, a outra que é essa questão do álcool, e depois vai ter uma terceira que é sobre alimentação.